Você trabalhou durante muito tempo, executou aquele projeto e conseguiu aquela tão sonhada promoção, mas a ansiedade continua e só aumenta. Por que será que isso acontece? Meu nome é Raul Lamarca. Em 11 anos de trajetória no mundo corporativo, eu fui de estagiário a CEO. E hoje nós vamos conversar sobre que ansiedade é essa. Quando eu trabalhei durante muito tempo, consegui, depois de 2 anos de intenso trabalho, uma promoção, uma posição que eu tanto queria, afinal de contas era a minha primeira posição formal de liderança. Primeiro, quando eu descobri essa oportunidade no trabalho de me engajar com esse projeto, eu realmente fiquei bastante animado. Naquele momento, eu não tinha garantia nenhuma de que fazendo todo aquele trabalho, me dedicando todas as horas que eu imaginava ali na partida que eu teria que me dedicar, não tinha nenhuma garantia de que aquilo ia dar certo. Não tinha uma garantia de que eu ia ser promovido, não tinha uma garantia de que aquele projeto ia ter futuro dentro da empresa. Pensamentos como esse já me travaram no passado, mas aqui eu decidi aceitar, né, que a vida não tem garantia, que às vezes você tem que romper com aquela cordinha da segurança e dar aquele salto de fé e seguir em frente quando você tem a certeza de que aquele projeto é algo que pode, de fato, dar o crescimento que você busca. Então eu conversei com pessoas, busquei orientação e, de fato, segui na minha trajetória tentando buscar a minha evolução como profissional e me dedicando àquele projeto especificamente. Tive que aprender muita coisa, tive que conversar com muita gente, tive que pedir muita orientação, tive que conversar com os meus chefes, inclusive com o presidente da empresa em que eu trabalhava, tentando buscar orientação e a certeza de que eu estava trilhando os caminhos certos, claro, com a orientação de pessoas que eram mais experientes que eu e estavam na empresa mais tempo que eu. Quando você tem um objetivo como esse, né, no caso eu tinha o objetivo de conseguir fazer com que aquele projeto me rendesse uma promoção, às vezes você precisa dividir esse desafio que é grande em algumas etapas. Ver a escadinha lá no final, se você está dando o primeiro passo, você começa a se sentir ansioso, que é como se você só pudesse desfrutar daquele momento que você está vivendo, quando você chega no final do degrau. E aí é que eu acho que está o grande desafio para a gente combater esse que talvez seja o grande mal do século, né, que é a questão da ansiedade. Acho que todo mundo quer crescer, né, se você está seguindo no mundo corporativo ou em qualquer outro lugar, crescer é uma coisa positiva, não é uma coisa ruim. Ambição é uma coisa, ganância é outra, né? Ambição é quando você sabe que você tem um talento, que você pode se esforçar e você pode garantir por meio do seu trabalho, do seu esforço, uma vida melhor para você e para as pessoas que você ama. A ganância é um negócio totalmente diferente, né? É quando você é uma pessoa que esquece que existem padrões éticos, que esquece que o mundo é regido por princípios e valores e você faz muito além daquilo que precisa ser feito, às vezes passando a perna em outras pessoas, não respeitando regras e princípios importantes. Às vezes acaba sendo muito custoso e a ansiedade ela acaba aparecendo como um gatilho quando você acha que as coisas não estão acontecendo no tempo que elas precisam acontecer. Então, de repente, você se dedica a uma tarefa, você acha que a tarefa não ficou boa o suficiente e você tenta melhorar mais ainda aquela tarefa. Você conversa com uma pessoa, faz uma apresentação no evento, monta um projeto para um chefe e acha que aquilo não está evoluindo a contento, muito bem. E mesmo com os feedbacks positivos dos seus chefes, dos seus colegas e de outras pessoas, no seu íntimo você sente que aquilo não está caminhando bem, porque você ainda não alcançou aquele objetivo. Acho que o grande desafio é ter um olho no peixe e outro olho no gato. Você tem que ter essa visão de longo prazo, você tem sim que tentar alcançar o seu desafio, mas você não vive no futuro, você vive no hoje. E no hoje, tudo que você precisa fazer é aquilo que precisa ser feito naquele dia para você ficar mais próximo do seu desafio no longo prazo. Você não pode se culpar se você não conseguir alcançar algo que precisa de 2, 3 anos para amadurecer em 2, 3 semanas, em 2 ou 3 dias, em 2 ou 3 meses. Não faz sentido. E esse é o grande desafio. Você ter a visão de que você tem um desafio de longo prazo, que ele precisa sim ser alcançado, mas entender que você não vive no futuro, você vive no presente. Não adianta nada você começar a percorrer os degraus de uma escada pensando no 20º degrau, porque hoje o seu passo está aqui no degrau de número 1. Amanhã ele vai estar no número 2, número 3, no dia seguinte, e assim sucessivamente. Essa é a origem da ansiedade no mundo corporativo. E essa ansiedade que eu gerei ao longo desse processo, ela foi tamanha que mesmo depois de eu alcançar aquela promoção, que eu achei que quando eu alcançasse, todos os meus problemas estariam resolvidos. Eu ia ganhar o salário que eu queria, eu ia ter a posição que eu queria, eu ia ter o status e o prestígio e o reconhecimento das outras pessoas. Não, eu continuei com aquela mesma ansiedade. Sabe por quê? Porque o que aconteceu foi exatamente a mesma coisa. Quando eu alcancei aquele objetivo, eu já tinha outro. E depois eu tinha mais outro, e mais outro, e mais outro. Esse é o perigo de viver no futuro. Não se pode viver no futuro. Quem vive no futuro está sempre ansioso. Você vive no presente. Olho no peixe, olho no gato. Olha para o futuro, foca nos teus desafios de longo prazo,
Mas não se esquece que você vive no hoje. Então, se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você curta, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você acha que se identificaria e se inscreva aqui no canal. Não esquece também de dar um like. E responde aí nos comentários. Você já se sentiu ansioso em relação ao trabalho? Você já conseguiu cumprir aquele projeto, mas não conseguiu alcançar aquele objetivo? Por que você acha que isso aconteceu? Compartilha com a gente aí nos comentários.